O Supremo Tribunal Federal tomou 4 decisões recentes que são, olha, daquelas que realmente mexem com as estruturas do poder legislativo, da educação e até do direito do trabalho. E para quem está na jornada de estudos para concursos, não é questão de querer entender, é uma necessidade absoluta. Vamos então desvendar cada um desses julgados. Bom, nosso mapa da conversa vai passar por 4 terrenos bem diferentes, mas super importantes. A gente vai falar da separação de poderes, do pacto federativo, da proteção ao trabalhador e da segurança jurídica. Em cada um desses pontos, vamos ver como a STF está desenhando o futuro do direito no Brasil. Vamos começar? Nosso primeiro caso já chega num ponto nevrálgico, um debate clássico: o equilíbrio de forças entre o executivo e o legislativo. Especialmente quando o assunto é dinheiro público, orçamento. A história toda começa de um jeito bem direto, sabe? O governador de Minas Gerais manda um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. O objetivo era um só: dar um reajuste de 10,06% para os servidores com base na inflação. Um projeto simples, de iniciativa exclusiva dele, do Executivo. E é exatamente aqui que a trama começa a ficar mais complexa. Porque durante a tramitação na Assembleia, os deputados resolveram incluir umas coisinhas. Emendas que criavam auxílios, reajustes específicos para algumas áreas, até anistias. O resultado, claro, foi um aumento gigantesco na despesa. A pergunta que acabou no STF foi: até onde o Legislativo pode ir com essas emendas sem invadir a competência do Executivo? E este slide, olha, mostra o epicentro da briga constitucional. De um lado, a gente tem o artigo 61 da Constituição, que basicamente diz: remuneração de servidor é com o Executivo. E do outro, o artigo 63, que age como uma trava, proibindo o Legislativo de aumentar despesa nesses projetos. É uma colisão direta entre duas normas constitucionais. E a resposta do STF foi direta e reta: inconstitucional. O tribunal não enxergou ali só uma invasão de competência, não. Viu também uma quebra do princípio da responsabilidade fiscal, porque ao criar despesas novas sem dizer de onde sairia o dinheiro, o legislativo bagunçou todo o planejamento do Estado. E isso é um pilar da boa administração, né? A tese que o tribunal fixou consolida tudo isso de uma vez por todas. Ficou cravado na pedra, digamos assim. O poder de emendar do legislativo tem um limite. Ele não pode entrar em matéria que é exclusiva do Executivo e, principalmente, não pode criar mais despesa nesse tipo de projeto. Agora vamos mudar de assunto e pular para o nosso segundo caso. Ele nos leva para uma discussão super interessante sobre federalismo e sobre quem manda no quê quando o assunto é educação no Brasil. Imagina a cena: o estado de Sergipe, numa tentativa de valorizar seus professores, aprova uma lei nova. Essa lei, basicamente, elevou a régua para ser professor na educação infantil e nos primeiros anos. Agora, a única opção era ter diploma de nível superior. Isso nos joga bem no meio do debate sobre o nosso federalismo, que é o chamado cooperativo, onde todo mundo deveria trabalhar junto. A grande questão aqui é: ao fazer isso, o estado de Sergipe estava só complementando a regra federal, cooperando, ou estava criando uma barreira nova e invadindo a competência da União? Bom, aqui o conflito fica claro como a luz do dia. A lei federal, a nossa LDB, ela define um piso, um requisito mínimo de qualificação. Já a lei de Sergipe, ela foi lá e criou um teto, uma exigência única. Na prática, o Estado redesenhou sozinho a política de formação de professores para si mesmo. O conceito-chave aqui é o de competência suplementar, que está lá no artigo 24 da Constituição. Sim, os estados podem legislar sobre educação, mas é para atender às suas particularidades, para complementar a lei federal, nunca para ir contra as normas gerais ou criar uma regra nova e mais restritiva para todo mundo. E foi exatamente aí que o STF viu o problema. O estado de Sergipe não estava só complementando a lei federal. Ele estava, na verdade, reescrevendo a lei para si. E, ao fazer isso, invadiu a competência da União, que é quem deve traçar as diretrizes e bases da educação nacional, que precisam ser iguais para todo o país. Agora a gente muda de campo de novo e vai para o direito do trabalho. Temos aqui uma decisão que redefine as fronteiras da responsabilidade das empresas e o alcance do devido processo legal na Justiça do Trabalho. Vamos para um caso bem prático para a gente entender. Um trabalhador processa a empresa A e ganha. Ótimo. Só que na hora de receber, na fase de execução, a justiça não acha bens no nome da empresa A. O que ela faz? Inclui no processo a empresa B, que é do mesmo grupo econômico, e manda ela pagar a conta. O detalhe crucial:
A empresa B nunca tinha sido parte do processo original. Então, aqui a gente chega numa questão fundamental de direitos e garantias, né? É possível fazer alguém pagar uma dívida sem que essa pessoa ou essa empresa tenha tido a chance de se defender, de mostrar provas, de participar do julgamento desde o comecinho? A resposta do STF, como regra geral, foi um sonoro não. E o motivo é bem simples. A fase de execução serve só para cumprir o que já foi decidido, não para discutir a causa de novo. Incluir uma parte nova no fim do jogo seria como condenar alguém sem dar a chance de defesa. E isso fere de morte o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Mas atenção, e é aqui que o examinador adora pegar. A regra não é absoluta. Existem exceções, sim, mas são bem específicas, tipo em casos de sucessão empresarial ou quando há um claro abuso de personalidade jurídica, e mesmo nessas situações tem um passo obrigatório, instaurar o tal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um mini processo para garantir que a empresa possa se defender. A conclusão de tudo isso está bem resumida nessa tese de repercussão geral. A regra é clara. Para ser cobrada, a empresa tem que ter participado do processo desde o início. As exceções existem, mas são restritas e exigem um procedimento que garanta o direito de defesa. Fim de papo. E chegamos ao nosso último caso. E que caso, hein? É uma verdadeira novela sobre como uma simples medida provisória conseguiu moldar o processo trabalhista por mais de 20 anos e colocou o princípio da segurança jurídica no centro do debate. Essa linha do tempo conta uma história bem curiosa. Lá em 2001, uma medida provisória criou um filtro novo para o recurso de revista lá no TST, a tal da transcendência. Essa MP nunca virou lei, mas uma emenda constitucional deixou ela viva. E só agora, depois de mais de 2 décadas, o STF foi decidir se essa norma era válida ou não. A decisão do Supremo foi pela constitucionalidade, e o grande argumento foi a segurança jurídica. O tribunal pensou, espera aí, se a gente anular essa norma agora, depois de 20 anos, seria como tirar a fundação de um prédio que já está pronto. Milhares de decisões, toda uma estrutura do processo trabalhista, tudo viria abaixo, seria um caos. Então, nesse caso, a estabilidade do sistema pesou mais do que um erro lá na origem da norma. Ufa! Chegamos ao final da nossa análise. Agora, vamos juntar as peças e consolidar o que a gente pode tirar de mais importante de cada um desses 4 julgamentos. Então, para ficar bem claro, primeiro, o legislativo tem limite para emendar projetos e não pode criar despesa onde não deve. Segundo, no nosso federalismo, os estados complementam, mas não podem contrariar a norma geral federal. Terceiro, o devido processo legal é sagrado na execução trabalhista. E por último, o peso gigantesco da segurança jurídica, que pode até salvar uma norma que nasceu meio torta. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão, né? Cada uma dessas decisões, do seu jeito, ajusta uma peça importante no grande quebra-cabeça institucional do Brasil, seja na relação entre os poderes, na estrutura do nosso federalismo ou na proteção das garantias de cada um. Fica claro como o Supremo continua, dia após dia, a desenhar os contornos do nosso sistema jurídico e político.